E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando, assistindo as aulas. Esse ano Enem, né? O governo não vai adiar, aparentemente não vai adiar o Enem, apesar de todos os protestos possíveis, né? E acredito que os vestibulares particulares devem seguir o mesmo padrão, já que o Enem vai ser, até o momento não vai ser adiado, né? Então acho que os outros vestibulares vão se manter, né? Então vamos dar continuidade às nossas aulas para a gente conseguir manter, né, nosso padrão de estudo e não faltar ver todo o conteúdo, né, conseguir revisar tudo certinho. Espero que vocês fazem as atividades, né? Como eu falei, as atividades têm questões fáceis, médias e difíceis. Então lembro que se vocês não estiverem conseguindo fazer, vocês me mandem, me perguntem, que eu explico a vocês como é que faz, certo? Mando a explicação para vocês, ou gravo uma aula inteira fazendo vários exercícios, né? Eu espero que a gente consiga não atrasar o assunto, né, para as videoaulas, porque qualquer coisa, se a gente conseguir adiantar bem o assunto, quando a gente se encontrar pessoalmente, a gente consegue focar mais nas resoluções de exercícios, porque essa parte de genética, por mais que eu já coloquei alguns exemplos de resoluções que vocês viram aí nas videoaulas, mas pessoalmente é mais fácil porque a gente vai fazendo junto, né, e eu vou vendo como é que vocês estão fazendo, e aí vocês já vão me tirando as dúvidas direto, né. É mais complicado assim a distância, mas é a forma que tem até agora é essa, né. Então vamos continuar nosso assunto, vamos conversar mais um pouquinho sobre genética, né. Então só dando uma recapituladazinha, a gente viu muitos casos, vários casos de herança genética, né, e que todos eles estavam dentro da medida, né, das suas particularidades. Cada um deles estava sendo regido pela aquilo que se chama da primeira lei de Mendel, né, da segregação dos gametas, né, da segregação dos fatores, né. Lá afirmava o que lá que os fatores, né, eles se segregavam na formação dos gametas, eles se separavam na formação dos gametas em igual proporção, né, com igual chance, né, ou seja, igual probabilidade de acontecer nos gametas. Né. Então o que ele quer dizer é isso, né. Então você tinha lá um indivíduo que era monozigoto, né, ou seja, predominante com recessivo, quando ele formava os gametas dele, os dois alélos, né, então cada um dos alélos se agregava de forma independente para um dos gametas. Então se o indivíduo for homozigoto para uma característica, né, então ele vai formar sempre gametas iguais, né, ou azão ou azinho, dependendo de qual for o caso de homozigose dele, né, se ele for homozigoto dominante ou recessivo. Da mesma forma, se aplica para os heterozigotos, né, para os que também o Mendel chamava dos híbridos. Então você tem lá um indivíduo azão, azinho, quando tinha a formação dos gametas dele, um gameta ficava com o alelo azão e o outro gameta ficava com o alelo azinho. Então tinha 50% de chance de um dos alelos estar no gameta, né? Então 50% dos gametas azão, 50% dos gametas azinho, né? Então é isso que ele afirmou, né? Além de quantificar, né, os valores das proporções dos indivíduos que eram encontrados lá ao final dos cruzamentos, né? Aquela proporção de 3 para 1, que variava só de acordo com como a gente viu em alguns casos específicos, como dos genes letais, né, que alterava essa proporção, alterando para 2 para 1, dependendo do tipo de gene letal, mas a gente vê que ele seguia bem aquela proporção de 3 para 1, de 3 fenótipos. 3 fenótipos de um jeito, ou seja, na casa das sementes, 3 sementes amarelas e de cotilédonos amarelos, né, e uma semente verde. Né? E a gente vê lá que na proporção de genótipos era um dominante, 2 heterozigotos e um recessivo, no caso do autocruzamento entre híbridos, né? Ou seja, entre um indivíduo heterozigoto, ou ele com ele mesmo, ou entre dois indivíduos heterozigotos. Então um cruzamento entre heterozigotos. Isso era que a gente via e analisava lá na questão que a gente chama de monohibridismo. O que a gente chama de monohibridismo? A gente chama de monohibridismo quando a gente está estudando a herança de uma característica, ou seja, o monohíbrido ele só tem um alelo azão, azinho. Então a gente está estudando uma característica de cada vez, ou seja, como é a herança da cor da semente, como é a herança do tamanho da planta, como é a herança do albinismo, como é, sei lá, a herança dos tipos sanguíneos, por mais que eram alelos múltiplos, mas eles eram alelos múltiplos, mas eles a gente sempre tratava de monohibridismo, ou seja, era sempre a gente lidando com, apesar de serem muitos alelos para determinar o mesmo fenótipo,
eles sempre se expressavam em dois, né? Ou seja, a gente sempre trabalhava com, no caso lá do coelho, ou você tinha lá um alelo do selvagem, o chinchila, ou o albino, né? O coelhinho branco, o himalaio. Ou seja, a gente pegava dois alelos, né? E ia estudando a herança deles. A gente não estudava, por exemplo, mais de um par de alelo e estudar a herança de características variadas ao mesmo tempo. Ou seja, a gente estudava só a altura da planta, só a cor do cotilédone, só se a semente era rugosa ou se ela era lisa. Para a primeira lei de Mendel, na primeira lei de Mendel, a gente estudou independentemente cada um dos fatores hereditários, ou seja, cada fator de herança a gente estudou de forma independente, certo? Só que o Mendel ele não parou seus estudos por aí, ou seja, ele não parou seus estudos sobre hereditariedade apenas observando como é que acontecia uma herança de uma característica por vez. Ele começou a estudar o que a gente chama dos polihibridismos, né? Ou seja, dos híbridos múltiplos. Então, do dihibridismo, quando ele estudava duas características, né? Ou seja, dois hibridismos. Então, por exemplo, ele não ia só estudar a cor da semente, ele estudava como é que acontecia a herança, por exemplo, ao mesmo tempo, da cor da semente e da textura da semente. Ou seja, ele começou a estudar a herança de duas características, ou seja, de dois fenótipos ao mesmo tempo, certo? Ele queria ver como é que acontecia essa herança, ou seja, essas proporções de hereditariedade, né, ao longo das gerações, como é que elas aconteciam quando a gente estudava mais de uma característica ao mesmo tempo, ou seja, mais de um fenótipo ao mesmo tempo. E aí ele pode começar a estudar dois fenótipos, 3, 4, 5, ou seja, inúmeros casos de hibridismo, ou seja, inúmeros casos de heranças genéticas e tratando de vários fenótipos ao mesmo tempo, né? Então, a altura da planta, a cor da semente e textura da semente, ou seja, 3 características. Então, ele queria ver como é que funcionava a expressão e a herança desses genes, desses alelos, quando eles eram estudados todos juntos. Ou seja, ele queria perceber se um tipo de gene, ou seja, se a herança de um tipo de gene poderia influenciar na expressão ou na herança dos outros genes. Ou seja, ele queria perceber se existia alguma ligação entre os genes. Então ele queria estudar o quê? Se os genes, esses alelos diferentes que atuam para determinar características diferentes, se esses alelos eles vão interferir um no outro, ou se eles vão se segregar de forma independente. Ou seja, se cada par de alelo que determina uma característica específica, esses alelos eles vão se segregar independentemente, ou seja, se eles não vão causar influência sobre os outros, né? Então, quando ele for estudar várias características de uma vez, ou seja, quando ele for estudar muitas características juntas, era justamente para poder perceber se existia essa interferência na herança de um alelo contra o outro. Ou seja, de um alelo, por exemplo, ele queria ver se os alelos que determinavam a altura da planta influenciavam na herança dos alelos que determinavam a cor da semente, e vice-versa. Ou seja, ele queria ver se eles se segregavam e a herança era independente ou se ela era dependente, certo? Então era basicamente isso que ele começou a estudar naquilo que ele chamou da segunda lei de Mendel. Quer dizer, que a gente chamou, ele não chamou não, mas o que é a segunda lei de Mendel, certo? Então, no primeiro caso, ou seja, ele queria observar essas características, elas interferiam umas nas outras, se elas interferiam, e também se tinha combinação dessas características, né? Ou seja, se essas características elas poderiam se combinar de alguma maneira, né? Então, a princípio, ele começou a estudar, deixa eu botar aqui para vocês verem, né? Ele pegou o estudo dele e foi focar em dois fatores, né? Um que era o primeiro fator, o primeiro fenótipo que ele analisar era a cor da semente. Então, lembrando lá que a amarela era dominante, né? Então ele está representado pelo Vzão, certo? É amarelo. E Vzinho era recessivo, a cor da semente verde era recessivo, certo? E aí o outro caráter que ele foi estudar para ver se essa combinação de heranças foi a textura da semente, né? Então Rzão, a semente era lisa, certo? E Rzinho, a semente é rugosa, certo? Então lisa é dominante e rugosa é recessiva. Então o que foi que ele fez aí para começar esse estudo dele? Ele pegou plantas puras para cada um dos caráteres, certo? E plantas puras dominantes, duplo dominância, e plantas puras duplo recessivo, né?
Então ele pegou ali, olha, na semente amarela. Então ele pegou na geração P, ele pegou uma planta pura para o caráter amarelo, ou seja, homozigota para dominante, então Vzão. E ele pegou também uma semente que era amarela e lisa, ou seja, ela era dupla homozigota. Ela era dominante para os dois fatores em homozigose, né? Então ela era a semente era amarela e lisa. Então, para ela ser amarela pura, ela era Vzão, e para ela ser lisa pura, ela era Rzão. Então ela pegou uma planta que tinha as duas características dominantes, a cor e a textura, certo? E ele fez a mesma coisa para as recessivas, né? Então ele pegou uma semente que era verde e rugosa, ou seja, verde é recessivo e a textura rugosa também é recessiva. Então ele pegou lá uma semente verde que era Vzinho, certo? O genótipo dela, homozigota recessiva Vzinho. Então Vzinho é para cor, então ela era verde, e Rzinho era para textura, que era rugosa. Então uma semente verde rugosa, pura, ela tinha quais alelos? Vzinho, Rzinho. Uma planta pura para os caráteres dominantes, ou seja, para amarelo lisa, ela tinha os alelos Vzão, que determinam a cor, e os alelos Rzão, que determinam a textura lisa, certo? Então ele fez o cruzamento dessas plantas, dessas sementes, né, das plantas, né, que tinham essas duas características, certo? Então nesse caso eu caso de hibridismo, certo? Então ele cruzou essa planta pura para amarelo, para os caráteres amarelo liso, ou seja, para o caráter cor e textura. Então ele pegou uma pura dominante para cor e textura e fez o cruzamento com uma planta pura para cor e textura, ou seja, uma planta de semente verde e textura rugosa. Então ele fez o cruzamento dessas duas plantas, certo? Então você faz lá o cruzamento, ele fez o cruzamento lá. Quais são os gametas que vão se formar em plantas puras? Aí lá está o gameta da dominante, o gameta dela vai ter um alelo Vzão e um alelo Rzão. E na semente verde rugosa, o gameta vai ter um alelo Vzinho e o outro alelo Rzinho. Veja, professor, de onde você tirou isso? Lembra lá no primeiro caso da lei de Mendel, que eu acabei de relembrar? Por exemplo, uma planta que tinha lá azão, era homozigota. Quando ela ia formar os gametas dela, ela só formava gametas com o alelo azão, certo? E quando ela era verde, ou seja, recessiva, eu usei lá o exemplo do azão, ela era azinho, né? Verde era azinho. Então quando ela formava os gametas dela, quando segregava, lembra da segregação? Então tem os dois alelos, eles vão se separar em gametas. Então cada gameta seria só azinho. É o mesmo caso aí. Se ela é Vzão, e um gameta vai ter obrigatoriamente Vzão, e se ela é Rzão, ela vai ter obrigatoriamente o outro alelo vai ser Rzão, certo? Então o gameta vai formar gametas com Vzão e Rzão. Na mesma coisa para verde rugosa. Ela tem lá, no gameta vai ter um alelo para cor, que é Vzinho, e no mesmo gameta vai ter outro alelo para cor, que é o Rzinho, ou que é a textura, que é o Rzinho para rugoso, certo? Então ele queria ver se esses alelos, eles, mesmo que o fenótipo tivesse sendo expresso, ou seja, verde e rugosa, ele queria saber se os alelos, que ele chama de fatores, se os fatores, quando vão se segregar, eles se segregam dependentes ou independentes, certo? Como nesse caso da geração P são plantas puras, elas só vão sempre formar um tipo de gameta, certo? Igualzinho lá ao caso da primeira lei de Mendel. Então só são esses dois gametas. E aí o que foi que ele observou? Que na geração F1, certo? Essa geração aqui, a geração F1, ele observou o quê? Que nasciam todas as sementes amarelas e lisas. Ou seja, que o caráter dominante estava se expressando aqui para as duas características, para os dois fenótipos. O fenótipo cor, amarelo, e o fenótipo textura da semente, lisa. Então aqui tinha na geração F1 a gente encontrava plantas que eram dihíbridas, ou seja, a gente chama de dihíbridas, porque ela era heterozigota para o caráter cor e ela é heterozigota para o caráter textura da semente. Então como ela é heterozigota para os dois caráteres, a gente disse que ela é um dihíbrido, certo? Que ela é híbrida para as duas características. Aí ele foi lá e foi fazer, agora vem a parte que complica um pouquinho mais. Mas que não é difícil não, só complica um pouquinho. Ele fez a mesma coisa que ele fez lá no caso quando ele estudou na primeira lei de Mendel, né? Na primeira lei dele. Ele fez a autofecundação da geração do híbrido para ver o que acontecia depois.
Então o que é que ele fez? Quando ele fez a autofecundação do híbrido, lembre lá que na primeira lei ele encontrou a proporção de 3 para 1, né? Ou seja, 3 eram 3 amarelas e uma verde, certo? Então o que ele fez aqui? Nesse caso aqui ele estava estudando duas características ao mesmo tempo. E aí lá, olha lá o que aconteceu, veja aqui o quadro de Brunet, certo? Que a gente, vocês já sabem fazer. Deixa eu encolher um pouquinho aqui para ficar mais fácil para vocês observarem. Então veja aqui, pronto, agora foi melhor. Aí ele fez o cruzamento dele. Olha lá agora a confusão que está armada. Então quando ele fez a autofecundação da planta híbrida, né, com os dois caráteres, então ela tem lá Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então quantos tipos de gametas elas formam diferentes? Quais são as combinações diferentes? Então nesse caso aí, cada planta Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ou seja, de híbrida, ela forma 4 tipos de gametas diferentes, né? Veja lá os gametas, vamos acompanhar lá no vermelho. Ela pode formar gametas Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzão, Rzinho e Vzão, Rzão, certo? E da mesma coisa com a autofecundação, né? Então tem que ser os gametas do macho e da fêmea. Então lá no azul, os mesmos 4 tipos de gametas. Então aí tá aí o quadro de Brunet, né? Lembra que a gente fazia aquele quadrozinho com 4 quadrinhos, né? Como nesse caso agora a gente está estudando mais características ao mesmo tempo, no caso 2 características ao mesmo tempo, então nesse caso aí não são mais 4 combinações possíveis, né? Nesse caso aí a gente partiu para 16 combinações possíveis. Então quando você faz aí o quadro, então o que foi a primeira coisa que ele, antes de eu comentar esse quadro aí, quando ele fez esse cruzamento aqui de sua geração F1, ele já começou a observar que os caráteres, né, as características aqui, elas já se segregam de forma independente, né? Ou seja, se aqui ela nasceu, quando ele fez esse cruzamento aqui, ele já observou aqui, olha que expressou o caso dominante para os dois. Quando ele fez essa autofecundação, que ele observou que aparecia, ele não encontrava mais aquela proporção 3 para 1, né? A proporção a proporção que ele começou a encontrar de fenótipos variava, né? Certo? Então a proporção de genótipos aqui começava a partir a ser qual? Lá no outra proporção de genótipos era 1, que era um dominante, né? 2 heterozigotos e um recessivo, era 1 para 2 para 1, genótipos que eu estou falando. Quando ele fez esse cruzamento aqui, ele percebeu que a proporção passava de 9 para 3 para 3 para 1, a proporção de genótipos, certo? Então, quando ele viu que tinha essa mudança na proporção de genótipos, ele aí veio a identificar que o que estava acontecendo era que as características, na verdade, né, os alélos que determinavam características diferentes, eles na realidade eles se segregam de forma independente, ou seja, um alelo que determina uma característica, ele não influi na segregação do outro alelo que determina outra característica, ou seja, cada um dos alelos, então os alelos que determinam a cor da semente se segregam na formação dos gametas, eles se separam independentemente da separação dos alelos que se segregam para a característica textura da semente, certo? Então as características, os fatores que determinam a cor e a textura, quando vão formar os gametas, eles se separam de forma independente, ou seja, alelos diferentes, eles não influem na segregação do outro. Daí ele encontrou essa proporção aí. Então, como você pode observar no quadro aí, a gente vai ter 16 possibilidades de diferença. Então veja lá que a gente tem vê lá, Vzão, Rzão, Rzão, Vzão, Rzão, Rzão, ou seja, um bocado de coisa. Dá para fazer isso na mão, ou seja, você vê quais são os gametas, forma os gametas. Então, quais são os gametas lá? 4 tipos de gametas, né? Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzão, Rzão. Aí você pode montar o quadro de Brunet desse tamanho aí e sair descobrindo quais são todos os genótipos possíveis para depois saber quais são os fenótipos possíveis. Quando a gente trabalha com 2 características, dá para fazer, dá trabalho você fazer esse quadro aqui, mas é possível. Agora, quando a gente trabalha com 4 características, 5 características, 6 características de uma vez, você fazer esse quadro aí vai dar uma trabalheira, certo? Imagino que vai aumentando progressivamente o número de combinações distintas. Então, deixa eu sumir aqui, olha. Então,
catando desse quadro todo aí, a proporção de fenótipos aqui, que eu estava na frente, vão nascer quantos? Então, vão nascer 9 indivíduos com caráter amarelo lisa, 3 indivíduos com dominante, ou seja, amarelo para um rugoso na outra, 3 indivíduos verde com a semente lisa e um indivíduo com a semente verde e verde rugosa, recessiva para os dois casos, né? Então essa é a proporção fenotípica aí, 9 para 16, 3 sobre 16, 3 sobre 16 verde lisa, né? E 1 sobre 16 verde rugosa. Então aí é a representação esquemática, né, do cruzamento entre linhagens de ervilhas que diferem nos alélos, né? Então foi essa proporção aí que ele encontrou, certo? Então a proporção nesse caso aqui, ela já não, ou seja, ele percebeu aí que os fatores eles estavam se segregando de forma independente, porque eles fugiam da norma lá da primeira lei de Mendel, né? Se eles não se segregassem de forma independente, ou seja, se eles se segregassem de forma independente, ia acontecer o que? A proporção seria a mesma, né? 3 para 1, né? Ou seja, os alélos dominantes estariam ligados aos alélos. Os alélos dominantes de um caráter estariam ligados aos alélos dominantes do outro caráter, ou seja, amarelo estaria ligado a verde. E, por exemplo, rugoso estaria amarelo estaria ligado a liso e verde estaria ligado a rugoso. Então, nesse caso, se eles não se segregassem de forma independente, se eles se segregassem de forma dependente, a proporção continuaria a mesma da primeira lei de Mendel, 3 para 1, porque dominante estaria ligado com dominante, independente da característica, certo? Então, amarelo dominante estaria ligado a amarelo ou a liso, né? Então, os fatores amarelo e liso estariam ligados, né? Então, a proporção ia ser 3 para 1, ou seja, 3 amarelo liso, 1 verde rugoso. Só que o que ele observou foi diferente, né? Ele observou que tinha 9 amarelo liso, 3 amarelo rugoso, da proporção, certo? 3 verde liso e 1 verde rugoso. Ou seja, cada um desses fatores, para cada uma dessas características, se segregam de forma independente e se combinam da forma que vocês podem ver aqui no quadro de Brunet, certo? Então, o fator que determina o amarelo, ele se segrega independente do fator que determina a textura lisa. O fator verde, a cor da semente verde, o fator que determina essa cor, ele se segrega, ou seja, na formação dos gametas, ele se segrega de forma independente o fator textura, ou seja, a textura rugosa. Os fatores que determinam a textura rugosa, eles se segregam na formação dos gametas, ou seja, eles se separam na formação dos gametas de forma independente do fator que determina a cor verde, certo? Então, nesse caso aí, a proporção passou para 9, 3, 3 para 1. Ou seja, essa é a proporção no caso de hibridismo. Beleza? Deu para entender isso? Eu espero que vocês tenham entendido. Isso aí não é tão complicado, não. É mais fácil de quando vocês forem olhando várias vezes, vai facilitando. Certo? Por exemplo, aqui, não só foi na semente que eles fizeram isso, eles perceberam também isso lá, agora mais no século XX, né? Aqui já não foi um experimento do Mendel, mas eles perceberam, por exemplo, que acontecia a mesma coisa para a pelagem, cor da pelagem, tipo de pelagem de alguns mamíferos, né? Então eles faziam cruzamento aqui dos porcos, acho que um pouquinho da Índia, né? Então ele pegava assim, um pouquinho da Índia que tinha a pelagem marrom e os pelos longos, e cruzavam com um porquinho da Índia que tinha a pelagem preta e os pelos curtos. Isso já sabendo que a pelagem preta era dominante em relação ao marrom, a marrom era recessiva, e os pelos curtos eram um fator dominante em relação aos pelos longos. Então eles pegavam um porquinho da Índia puro para a cor da pelagem e o tipo da pelagem, né? o tamanho, né, da pelagem, e eles pegavam um porquinho da Índia que tinha a pelagem marrom recessiva, ou seja, puro para o recessivo, para a cor do pelinho e para o tamanho do pelinho. Então era marrom e longo. Então eles faziam esse mesmo cruzamento. Então, fizeram os cruzamentos. Então, se eles são homozigotos, eles só vão gerar um tipo de homozigoto para as duas características, eles só vão gerar um tipo de gameta. Então, aqui no caso do marrom, gameta Mzinho, Lzinho, e no do homozigoto dominante para as duas características, a pelagem Mzão, Lzão, né? O gameta vai estar lá com um fator para cada.
Então eles observavam lá de novo, na geração F1, todos os filhotes, todos os descendentes nasciam com as características dominantes, certo? Então eles nasciam pretos e com a pelagem curta, certo? Então lá mostrando a mesma coisa que o Mendel tinha encontrado. Então observe aqui, quando ele fazia a autofecundação da geração F1, ou seja, quando ele autofecundava os díbridos, certo? Para as duas características, ele percebia que ele encontrava o que? Essas 16 possibilidades diferentes, certo? De combinações diferentes de genótipo. Então ele percebia lá cada um deles iam formar 4 tipos de gametas, respeitando lá o enunciado da segunda lei de Mendel, e aí eles descobriam lá, deixa eu sumir aqui de novo. Então a proporção fenotípica que ele encontrava, que foram encontradas era essa. 9 tinham a proporção, 9 com a pelagem preta curta, 3 com a pelagem preta longa, 3 com a pelagem marrom curta e 1 com a pelagem marrom longa, certo? Então, de 16 combinações possíveis. Então, 9 sobre 16 era preta curta, 3 sobre 16 preta longa, 3 sobre 16 marrom curta e 1 sobre 16 marrom longa. E está lá a proporção de genótipos de F2, certo? Aí você fala, professor, porque ali está 9, M, tracinho, L, tracinho, ou Mzão, tracinho, Lzão, tracinho. Porque dentro desses 9 aí, que vão expressar a pelagem preta curta, eles podem ser Mzão, Mzão, Lzão, Lzão, eles podem ser Mzão, Nzinho, Lzão, Lzinho, e aí vai, certo? E assim sucessivamente. Então aí é só estar agregado. Para ele não mostrar como é cada um dos genótipos, ele estava dizendo aí que são 9 dominantes para as duas características, 3 dominantes para 3 que são dominantes para uma característica e recessivo para outra, 3 é recessivo para um, dominante para outra, e 1 que é recessivo para as duas características. Certo? Então, se você contar aí no quadro de Brunner, você vai encontrar esses 9, esses 3, os outros 3 e o outro 1, certo? Então, com isso aí a gente consegue agregar e explicar um pouquinho dessa condição aí. Então, o que é que diz a segunda lei de Mendel? Então, o que é que afirma a segunda lei de Mendel, ou que a gente chama da lei da segregação independente dos fatores? Então, ele dizia aqui que os fatores que determinam duas ou mais características segregam-se de forma independente na formação dos gametas e eles vão se recombinar de forma aleatória. Certo? Então, cada um desses fatores na formação do gameta vai se separar independente um do outro, beleza? Na formação dos gametas, em igual proporção, e eles vão se recombinar ao acaso, ou seja, de forma aleatória. Então, é por isso que a gente encontra, nesse caso aí da segunda lei de Mendel, proporções tão diferentes, certo? Ou seja, quando você vai construir lá o quadro de Brunner na segunda lei de Mendel, ele fica um quadro gigantesco. Por quê? Porque os fatores eles se segregam de forma independente. Então, dependendo do número de características que você vai estudar, ou seja, da herança de características que você vai estudar, ao mesmo tempo, esse quadro ele vai inchando. Ele vai ficando cada vez maior, porque cada alelo, cada par de alelo que determina uma característica, ele vai se segregar de forma independente. Então, quando eles forem se recombinar, eles vão se recombinar em todos os tipos de combinações possíveis. Então, nesse caso aí, as proporções aumentaram muito. Se eles não se segregassem de forma independente, eles vão seguir a mesma proporção da primeira lei de Mendel, certo? Aquela proporção de 3 para 1, certo? Dos fenótipos. Então, você só encontraria, por exemplo, sementes, 3 sementes amarela e lisa e uma semente verde rugosa, certo? Se esses fatores eles não se segregassem de forma independente. Ou seja, o que Mendel descobriu foi isso, certo? Que a determinação de várias características, os fatores que determinam cada uma dessas características vai se segregar de forma independente, ou seja, de forma separada, certo? Espero que vocês tenham entendido essa introduçãozinha. Na próxima aula eu vou explicar como é que a gente compreende que esses fatores se segregam, né? Ou seja, como é que na célula, no núcleo, na divisão celular, como é que a gente consegue visualizar o que acontece com esses fatores quando eles se dividem para formar esses gametas diferentes. E aí vou trazer também para vocês alguns macetezinhos para a gente conseguir compreender, assim, dependendo do número do grau de hibridismo, quando são poucos híbridos, 2 híbridos até é mais fácil.
que nem a gente viu aqui, mas quando envolver 4, 5, 6 híbridos, então tem algumas formulazinhas que facilitam a gente para saber quantos gametas vão ser possíveis quantos gametas são possíveis naquela combinação, naqueles cruzamentos, quantos fenótipos podem sair daquele cruzamento, quantos genótipos podem sair daqueles cruzamentos, quantas combinações diferentes podem sair daquele cruzamento, certo? Então na próxima videoaula eu explico isso para você. Não vou colocar tudo aqui agora, porque fica pesado, né? Vai ficar fadonho, né? Vídeos muito longos e é muita informação de uma vez. Então veja essa aí, assista a aula, reassista, me mande suas dúvidas, faça os exercícios, mande as dúvidas se vocês não estiverem entendendo, certo? Professor, não entendo isso, porque isso, que eu explico a vocês, e aí na próxima aula a gente dá mais uma aprofundada nessa parte da segunda lei de Mendel, certo? Espero que vocês estejam bem, se cuidem, tchau, até a próxima aula e um abraço para todos vocês, saudades.